Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor Pablo, mais uma aula aqui de matemática para a SEMEC, ok? Vocês aí, nossos alunos maravilhosos aí que estão em casa, vamos lá ficar ligados hoje nessa nossa aula de matemática. Hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa última aula, mais uma vez sobre probabilidade estatística. Vocês lembram, na última aula nós estudamos algumas coisas sobre as probabilidades, a estatística, onde é que são aplicadas. Nós vimos aquela árvore de possibilidades, né, que é muito importante para os nossos cálculos. Também terminamos lá com as variáveis, tá bom? Então hoje eu quero que vocês fiquem ligados, mais uma vez, pertinho aqui da TV. Esse conteúdo, como eu disse para vocês, ele não é muito abrangente no livro de vocês, então requer que vocês prestem bastante atenção, façam as anotações que sejam necessárias aí, tá bom? Então venham comigo, vamos lá. Hoje, pessoal, nós vamos até ver aqui alguns gráficos, construções. A gente vai ver aqui de acordo com a habilidade aqui, tá bom? Então, nosso conteúdo hoje é probabilidade estatística, certo? E aí, nossa habilidade, vocês já conhecem, a mesma habilidade das nossas últimas aulas, que é essa daí, né? Planejar e executar pesquisa amostral, envolvendo o tema da realidade social. E comunicar os resultados por meio de relatório contendo a avaliação de medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas eletrônicas. Hoje, nessas aulas de hoje, nós vamos ver essa questão das planilhas eletrônicas, construir gráficos através dessas planilhas, tá? As tendências de medida central, vocês já viram com o professor Caio Ian, também média, moda e mediana, né? Vocês lembram disso. Muito bem. E aí, pessoal, olha, na nossa última aula, o que foi que a gente encerrou, nós terminamos nossa última aula vendo isso aí, a questão das variáveis, né? Nós vimos que as variáveis, elas podem ser quantitativas, que são aquelas que medem a quantidade, né? Por exemplo, a idade, a altura, peso, quantidade de vendas e etc. E as variáveis, elas também podem ser qualitativas, né? Que é quando elas não expressam um número, mas elas expressam uma qualidade do sujeito, da pessoa, da pesquisa em si, né? Nós podemos ver aí, por exemplo, questão do sexo, masculino e feminino, questão do nível de escolaridade, né? Vimos exemplos sobre isso também, né? E nós fizemos, desculpa, nós fizemos aí esse exercício, vocês fizeram, né? Sobre essa questão de classificar entre quantitativas e qualitativas, né? Então, nós vimos que a letra A, a cor dos cabelos dos alunos de uma sala, a cor dos cabelos, isso é uma variável qualitativa, né? Cor é a qualidade. O número de filhos de casais residentes em uma determinada rua, né? Número de filhos é um número, é uma quantidade, né? Então, é quantitativa. Na letra C, nós vimos aí o ponto obtido em cada jogada de um dado. Aquele ponto lá é quantitativa, essa variável, né? Que os pontos lá podem variar de 1 até 6, né? A naturalidade das pessoas que vivem na cidade de Teresina, até falamos. Teresina não só vive teresinense, tem pessoas que nasceram em outras cidades, né? São naturais de outras cidades. Então, de Altos, José de Freitas, Campo Maior, Timon, né? Então, não é um número, é uma qualidade. E também a escolaridade dos funcionários de uma empresa, escolaridade, fundamental, médio, superior. Então, também é uma quantidade, é uma qualidade, né? Então, essa variável é qualitativa. Muito bem. E para hoje, a gente vai ver outra classificação ainda das variáveis, pessoal. Essas são um pouco mais interessantes. Que essas variáveis, elas podem ser contínua, que é a variável, é aquela que expressa uma medida, como um valor real, por exemplo, peso e altura. Então, ela pode ser contínua ou discreta, tá certo? As variáveis, elas podem ser contínua ou discreta. Então, contínua é aquela que expressa uma medida, certo? Como um valor real. Por exemplo, como ele deu o exemplo aí de peso e altura. Tem um valor lá que a gente consegue determinar. E a variável discreta? Expressa o valor de uma contagem. Por exemplo, a idade, a quantidade de televisores numa casa, a quantidade de habitantes de uma cidade. Então, é quando você está fazendo uma contagem. A gente tem um exemplo
tem alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Que nessa questão da matemática vocês vão sempre entender melhor com exemplos. Olha só. Então, olha aí, ó. Exemplos de variáveis. Letra A. O número de alunos de uma escola é uma variável discreta, pois pode assumir qualquer um dos valores. Então, é a questão do número de alunos de uma escola. Você pode contar, você vai contando, 1, 2, 3. Então, ele pode variar essa quantidade de alunos, esse número de alunos, certo? Então, quando a gente pode fazer essa contagem a gente chama de variável discreta. E vejam só, as medidas das alturas de um grupo de pessoas representam uma variável contínua, pois podem assumir os valores 1,70 metros, 1,75, 1,75 metros, 1,80 metros, 1,65 e etc. Aí aqui, ó, tem uma observação que fica bem fácil de você identificar uma variável ser contínua ou uma variável ser discreta. De um modo geral, as medições dão origem a variáveis contínuas e as contagens ou as enumerações às variáveis discretas. O que é essa questão de as medidas? As medidas. Mas, pessoal, são aqueles números que têm uma unidade de medida. Por exemplo, a altura, a gente mede as alturas, né, em metros. Por exemplo, eu tenho 1,65, né, tenho 1,65 metros, certo? Já a quantidade de número de alunos, por exemplo, ela não tem uma unidade de medida. Quantos são os alunos? 3, são 10, são 40. Então, não tem uma unidade após esse número. Já medida, peso, né? Quantos quilos? Eu agora perdi alguns pesos, né? Estou aqui fitness, estou pesando agora 69 quilogramas. Esse 69, ele representa uma medida, que é 1 quilogramas. Questão de velocidades. As velocidades, quilômetros por hora, metro por segundo. Então, essas medidas também serão uma variável contínua, tá? E as variáveis discretas são aquelas que representam apenas contagem, numeração e tudo, tá bom? Então, vamos ver aí se vocês conseguiram entender. Vamos tentar fazer aí essas questões aí. Vamos ver aí, indique quais variáveis são discretas e quais são contínuas. Então, vocês vão preencher aí essas questões verificando se são variáveis discretas ou variáveis contínuas. Tá bom? Vou dar aí uns 3 minutinhos aí para vocês fazerem. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Conseguiram fazer aí? Estamos de volta. Espero que vocês tenham conseguido fazer, pessoal. Então, vamos lá. Indicar aí entre variáveis discretas e contínuas, ok? Letra A, número de ações negociadas na bolsa. Isso é um negócio muito estranho, né? Eu acho que vocês, mas já ouviram falar na bolsa, o jornal aí sempre passa, subiu, caiu, né? Então, esse número de ações, ela é uma variável discreta, certo? Ela não é uma variável contínua, ela é uma variável discreta, porque ela só representa um número, né? Não tem uma unidade de medida, por exemplo. Letra B, ó, número de filhos de um certo casal. Então, também é uma variável discreta, né? Porque quantidade de filhos é 1, é 2, é 3, é 4, 5, né? Não, como mais uma vez nós vimos na observação, não tem uma unidade de medida. Já a letra C, olha só, comprimento dos pregos produzido por uma máquina. O comprimento dos pregos, ó, isso aí é uma variável contínua, porque esses pregos eles vão ter 2 centímetros, 3 centímetros, 10 centímetros, né? Então ele tem uma unidadezinha de medida, então aí a gente já lembra que isso aí é uma variável contínua. Letra D, número de livros da biblioteca da escola. Número de livros, claro, uma variável discreta, né? É um livro, 2, 10, 40, 50, 500 livros, né? Então, não tem uma unidade de medida. E letra E, salários dos funcionários de uma empresa. Então, isso aí é uma variável contínua, né? Porque o salário, ele tem a unidade de medida nossa, no caso, que é o real, né? É R$ 1.000, é R$ 2.000, R$ 3.000 e assim sucessivamente. Então, aí nós temos essas questões dessas variáveis discretas e contínuas. Ok, pessoal? Pessoal, olha, agora a gente vai ver mais aplicações, a gente vai ver mais exemplos, exemplos de onde a gente pode aplicar, de onde existem essas probabilidades e a estatística, onde elas atuam aqui, certo? Olha, ó, aplicação da estatística e da probabilidade. Então, eu coloquei aqui o exemplo aqui de um campeonato pernambucano de futebol. Vejam só, nos esportes em geral, a estatística e a probabilidade são aplicadas também para análise de resultados. A tabela ao lado mostra o desempenho dos 6 primeiros colocados no Campeonato Pernambucano de Futebol Masculino em março de 2015. Então, pessoal, olha, essa tabela, para ela ser produzida, ela é usada a estatística, os dados estatísticos. Esses dadozinhos aqui, ó, esse aqui de vitórias, pontos, saldo de gols, vitórias, empates, jogos, né? Tudo isso aí é feito, é um dado estatístico, isso aí é um dado estatístico. Nós atualmente aí estamos aí com um campeonato brasileiro, né, de futebol aí rolando. Então, aquela tabelinha, quando é feita aquela tabela, aquilo ali é feito um dado estatístico. Ali são dados estatísticos. Nós temos aqui, ó, no final aqui, ó, nós temos aqui a porcentagem, olha aqui, ó. Nós temos aqui a porcentagem, que é o aproveitamento, né, de acordo dos times. Isso aí a gente já tira algumas conclusões, pode-se tirar algumas conclusões sobre a questão de o time que está melhor. Por exemplo, aí nós temos aí na frente, nesse exemplo aí, nós temos aí o Sport, né, que é o time que está em primeiro colocado. Então aí a gente já supõe o quê? Com esses dados, colocando isso aí nessa ordem, a gente já supõe o quê? Que o Sport seja o melhor time, nessas coisas de apostas que a gente tem hoje muito aí nas localidades, a gente vê muito isso. Então, se usa muito essa questão da estatística para você fazer essas apostas. Por exemplo, aqui, é claro que o melhor aqui seria você apostar, você achar que o Sport vai ganhar mais jogos, vai ganhar dos outros times. Por quê? Porque ele está na liderança, ele tem mais vitórias, ele tem uma derrota, né? A gente pode ver aqui, ó, que ele tem 5 vitórias, ele tem uma derrota, não empatou, é um time que não empata. Então, com esses dados, a gente pode tirar muito isso. A estatística ajuda muito você fazer esse tipo de estudo aí, tá certo? Então, aqui é um exemplozinho bem interessante de você ver o uso da estatística. Vamos lá, onde é que a gente tem mais, ó? A tabela a seguir apresenta dados relativos ao estado do Piauí.
coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2018. Então, outro dado que é muito interessante na estatística aí é esses dados coletados pelo IBGE, certo? O IBGE é um instituto brasileiro aí de geografia e estatística que faz os cálculos e vê as quantidades da população, enfim, faz vários estudos com relação à população existente, né, no Brasil, em cada estado. E aí eu peguei aí os dados de 2018 aqui do Piauí, tá? Nós temos aí a capital, claro, Teresina. Nós temos a população do estado em 2018 estimada, isso aí é uma estimativa, porque não foi o censo mesmo que iria contar efetivamente, seria agora em 2020, né? Nós temos aí o de 2010, né, que é a cada 10 anos. Em 2010, nós tínhamos aí 3.118.360 pessoas, habitantes aqui, né, no estado do Piauí. Agora, em 2020, seria feito um novo censo, para a gente saber isso aí exatamente, para fazer essa contagem mesmo exata. Mas aí, por conta da pandemia, né, esse censo foi suspenso, está programado para que aconteça em 2021, né? Mas a cada 10 anos, sempre o IBGE faz esse censo. Mas nesses anos intercalados, eles fazem essa estimativa, né? Como nós temos aí a estimativa, em 2018, a população estimada de 2018 do Piauí seria 3.264.531. E aqui, pessoal, olha, essas estatísticas são muito importantes para os governos, os governantes, fazer esses cálculos de renda, como é que anda a distribuição de renda. A estatística aqui, a gente vê uma aplicação muito importante, muito interessante com relação à geografia, né? Aqui é uma aplicação muito interessante da estatística na geografia. Isso aqui, esses dados aqui, a gente vê muito nos livros de geografia para o Brasil, né? Para o Piauí, para todos os estados. Então aqui você vê que a matemática ajuda as outras disciplinas. Então aqui, olha, esses dados são importantes aqui para os governantes fazerem políticas públicas, ver onde é que tem mais necessidade, a população está aumentando, então há mais necessidade de outras políticas públicas, de construções de outros postos de saúde, quadras esportivas. Então tem tudo a ver, tudo é relacionado e tudo praticado a partir desse estudo da estatística, né, pessoal? Nós temos aqui a área do Piauí, que essa área aí, eu acredito, não sou a pessoa mais indicada para falar, mas eu acho que não muda essa área, né? Não, apesar de que ainda tem umas brigas aí com o estado do Ceará, com um pedaço de terras e tudo, mas teoricamente a área do Piauí ela não muda, né? 200 já foi resolvido, né? 251.577 quilômetros quadrados, certo? Isso aí é em quilômetros quadrados, está aqui, ó. A unidadezinha de medida, ela está aqui, quilômetros quadrados. A densidade demográfica, isso aí, não sei se vocês lembram esse conceito aí lá na geografia, a densidade demográfica é a quantidade de habitantes que tem por quilômetro quadrado, né? No caso aqui no Piauí, são quase 13, né? Dá 12,98. Então é uma densidade baixa, né? Tem muita terra aí para pouca gente, né? Então a densidade demográfica é bem interessante. Aí o rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente até 2017. Então aqui a renda per capita, né? Que é o que a pessoa ganha por mês aqui. No caso aqui é mensal, né? Em média, R$ 1.189. E nós temos o número de municípios, que o Piauí atualmente tem 224 municípios. 224 municípios. Também algo muito interessante essa questão da quantidade de municípios que nós temos aqui no nosso estado. Então, pessoal, aqui a gente viu mais uma aplicação e uma bem interessante da estatística nos estudos aqui, nos estudos em geral, ok? E aí outra aplicaçãozinha que a gente tem aí, ó, a estatística e a probabilidade no dia a dia. Diariamente, nas ruas das cidades piauienses, não é raro
se deparar com acidentes envolvendo motociclistas, seja na Grande Teresina ou em pequenas cidades. A violência no trânsito já é considerada problema de saúde pública. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, 42% das pessoas mortas no trânsito do Piauí, nos primeiros 3 meses de 2019, estavam envolvidas em acidentes de motocicleta. Outros 20% das vítimas eram pedestres e 15% estavam de carros. Quero deixar claro que essa reportagem aqui, é fictícia. Isso aqui não, esses dados não representam a realidade. Eu até tentei fazer uma pesquisa para ver esse dado, mas não encontrei. Então, eu achei uma reportagem interessante e fiz esses dados. Mas, até mesmo antes de vir para a aula aqui, assisti na TV, que esses dados aqui no Piauí realmente são até maiores do que isso. Então, mas aqui o que é o intuito? É você entender que esses dados são coletados estatisticamente. E vejam aí, ó, a questão aqui, porcentagem, né? Então, esses cálculos que são feitos aí com essas porcentagens, é a probabilidade e a estatística ajudando nesses estudos. A gente consegue prever, fazer esse estudo de que, por exemplo, a quantidade de acidentes de motocicleta está muito alta. Então, a partir daí, o poder público, a população, tem que fazer rever seus conceitos com relação a esses acidentes. Significa que está muito alto, tem muita gente morrendo. Eu realmente, a gente pode constatar, eu acredito que vocês também vê aí na televisão, diariamente, a gente consegue ver muitos acidentes provocados aqui no Piauí. E a maioria deles pela questão da motocicleta. O motoqueiro é quem sofre mais acidente e é bem mais vulnerável, né? A gente sempre vê esses problemas e acontece mais mortalidade com relação a esses motoqueiros, né? Apesar eu estou achando ainda, esse dado aqui é pequeno, né? 42%, acredito que seja até mais de 42% no Piauí, certo? Porque realmente a gente constata que os acidentes aqui têm provocado bastante. Então, olha aí, mais uma vez, a estatística ajudando nesses estudos. Um estudo feito dessa forma requer intervenção nessa questão do trânsito, principalmente na área dos motoqueiros. E aí a gente tem que desenvolver mais políticas públicas com relação a superar isso aí, né? Muito bem. Então, vejam só. Agora, pessoal, nós vamos ver aí, nós vamos passar para a parte de gráficos realmente, certo? Nós vamos passar para a parte de gráficos propriamente dita, que é estudar os gráficos. A gente vai ver alguns tipos de gráfico, vai tirar algumas conclusões a respeito dos gráficos. Vocês vão fazer, transformar tabelas em gráficos, porque a matemática ela carece realmente de uma leitura e organização e interpretação, né? Matemática não é só questão de calcular. Ela requer muito dessa organização e dessa interpretação. E a gente vê isso principalmente nas questões gráficas, quando esses resultados aparecem em gráficos e tabelas, tá? Então é o que a gente vai começar a fazer a partir de agora. A gente vai fazer muitas leituras e interpretação de gráficos e tabelas. E para começar, né, para a gente começar, eu quero que vocês vejam aí, ó. O senhor José vende frutas na feira todos os dias. Ele anota o que vendeu, certo? Assim, as suas vendas foram. Então, aí tem uma semana toda aí do seu José feita aí. Ele vendeu aí, por exemplo, no domingo, 10 melancias, 12 maçãs, 30 bananas, 34 laranjas e 40 limões. O que é que eu quero que vocês façam aí, que eu vou dar um tempinho para vocês fazerem aí? Vocês vão montar uma tabela para ajudar o seu José aí a se organizar, tá? Informar qual é a quantidade vendida de cada fruta por dia. Faça o gráfico de colunas para ajudar o senhor João, é José, não é o João, a interpretar as suas vendas, tá? Trocar aqui o nome do homem, é o seu José. Então, olha, eu quero que vocês façam aí a tabela. Eu vou dar aí uns minutinhos, essa aula está quase no final, mas vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem essa tabela aí das vendas do seu José, tá bom? Vamos lá, tentem fazer aí, pessoal. Vou dar uns minutos.
E aí, pessoal, vocês conseguiram? Espero que vocês tenham feito aí a tabela. Façam aí a tabela, nossa aula está acabando. Na próxima aula nós vamos ver a tabela e vamos construir o gráfico utilizando a planilha, o Excel, tá bom? Então, me aguardem aí que na próxima aula a gente vai fazer tudo isso aí, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, voltei, como eu disse a vocês, vamos lá partir para nossas atividades. Essa aula agora aqui a gente vai fazer muita atividade analisando o gráfico, visualizando, olhando direitinho, respondendo. E na aula passada eu deixei aí uma atividadezinha com vocês, né? Espero que vocês tenham feito aí a tabela. E aí nós vamos ver aqui a tabela, eu já fiz aqui a minha, bonitinha. E vamos ver aí o gráfico também, tá? Então vamos lá. Primeiro, claro, nossa habilidade que a gente já vem tratando essa semana toda dessa habilidade, né? Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo o tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliações de medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas eletrônicas. Então, nessa aula hoje a gente vai ver alguns gráficos feitos com essas planilhas, tá bom? E vamos começar até com ele, né? Nossa atividade que eu deixei com vocês, tá? É sobre essa venda aí do seu José, né? E aí tinha que vocês ajudarem aí o seu José com a tabela e tudo mais, né? E a gente vai fazer o gráfico também. Esse gráfico, pessoal, dá pra gente fazer manualmente, daria pra gente fazer, se a gente tivesse aí juntinho, na sala de aula, meus alunos aí, vocês poderiam ter certeza que a gente ia construir, né, aquela cartolina, usar aquelas coleções coloridas, lindas, maravilhosas. Mas, infelizmente, essa distância, a gente não tem como fazer isso aí. Mas vocês vão ver aqui utilizando essas planilhas, que é um jeito que sai rapidamente os gráficos, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui o problema, vocês já conhecem, né? A questão da venda aí do senhor José. Eu até já consertei aqui o nome aqui, ó, apareceu o seu José aqui de novo, né? Embaixo. Então vamos ver aí na planilha, que eu já fiz aí minha tabela, tá, pessoal? Olha só como é que vai ficar aqui nossa planilha. Olha aí, nossa tabela, certo? Estamos vendo aí, olha como foi que eu coloquei. Eu coloquei aqui as frutas que ele vende em cima, certo? Que é a melancia, maçã, banana, laranja, limão, certo? Os limões aí. E aqui eu fiz o total, né? O total de venda no dia, E aqui nós temos aqui os dias da semana, certo? Então, para a gente fazer a planilha, primeiro eu vou perguntar a vocês, qual seria o gráfico, aliás, para fazer o gráfico, né? Qual seria o gráfico mais adequado para esse tipo de venda? Nós já fizemos, vocês viram até essa aula comigo, a questão de gráfico mais adequado, né? Claro, eu indico aqui para vocês, é claro, o gráfico mais interessante aqui seria o gráfico de barras, né? O gráfico de colunas. O de barras é aquele, vocês lembram, né? Aquele que a gente bota na horizontal, né? O gráfico de colunas, aquele na vertical. Tanto faz, poderia ser qualquer um dos dois, certo? O gráfico de pizza, ele não é adequado, né? Porque o gráfico de pizza é aquele gráfico em que a gente faz um estudo de uma coisa e está lá o 100%, que tudo vai dar 100%, e a gente consegue ver aquele gráfico de pizza. E nós vimos aquele gráfico de linha, né? O gráfico de linha seria, se fosse, a gente poderia fazer o gráfico de linha se fosse um produto só. Aqui seria o indicado, um produto só. Aí no domingo vendeu tanto, por exemplo, a melancia. Se a gente fosse fazer o gráfico, se fosse a venda do Sr. José, fosse só melancias. Aí nós vamos ver, no domingo ele vendeu 10, na segunda vendeu 15, aumentou. Na terça, 8. Então, aí seria adequado o gráfico de linha, que a gente iria ver, né, o dia que ele vendeu mais, o dia que ele vendeu menos. Então, seria adequado. Como a gente tem várias frutas aqui, ele vende várias frutas, então o gráfico de linha, ele vai ficar ficaria um pouco bagunçado, porque iria ser várias linhas. Então,
o mais adequado para você visualizar melhor seria o gráfico de barras, o gráfico de colunas, tá? E aí, ó, como é que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai selecionar aqui tudo, certo? Eu não vou selecionar o total, poderia selecionar o total, e aí ele ia aparecer uma barra lá do total, ia ficar uma barra bem grande. Mas eu não vou só selecionar aqui o total, vou selecionar aqui só as frutas e tudo mais, tá? E aí a gente vai inserir aqui o gráfico, tá? Inserir aqui, ó, aqui nós temos aqui as opçõezinhas, né, dos vários tipos de gráfico, aqui ó, o gráficozinho de pizza, não sei se dá para vocês verem aí, né? Nós temos aqui ó, o gráficozinho de linhas, ele mostra os tipos, e nós temos aqui o gráfico de barras, ó. Ele até mostra aqui os vários tipos que a gente pode ter, ó. O mais adequado seria esse primeiro aqui, que a gente vê cada cor, a gente poderia ter em 3D também, né? Aqui no Excel é interessante, sai o negócio é interessante, ó, como seria aqui o gráfico de barras, certo? Gráfico de colunas. Então, olha, vamos ver aqui esse gráficozinho de colunas, como é que ficaria. Vejam só, olha aí nosso gráfico de colunas. Vou ver se eu consigo aumentar, para vocês visualizarem melhor. Ele bota já a corzinha, né, para cada coisa que a gente está vendendo. No caso aqui, ó, aqui nós temos os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, certo? Nós temos aqui as linhas bem divididas na questão das quantidades. Então esse gráfico fica na planilha, ele fica muito bonito, fica muito bom, não tem como você não visualizar e não entender, né? Aí nós temos aqui, ó, nas cores, ó, a melancia é o azul, certo? Esse azulzinho claro, que está aqui. A maçã, esse vermelho. Nós temos esse verdinho aqui, a banana. A laranja, esse roxinho. E o azul clarinho, o limão, né? Esse primeiro azul aqui é a melancia, esse segundo aqui são os limões. E aí vocês podem ver até, ó, por exemplo, nessa sexta-feira, ó, tá faltando um aqui, ó. Tá faltando o vermelho. É a maçã, né? Mas por quê, ó? Porque a maçã, nessa sexta-feira, ó, ele não vendeu nenhum. Vocês podem ver aí na tabela que ele não vendeu nenhuma maçã nessa sexta-feira. A mesma coisa acontece aqui, ó, na quarta-feira. Também está faltando aqui, ó. Quarta-feira que está faltando, deixa eu ver aqui, ficou grande. Deixa eu ver se eu consigo transferir ele para cá, mexer ele para cá. Pronto, para a gente ver, ó. Aqui, ó. Também, ó, a banana não foi vendido na quinta-feira. Então, assim, o gráfico, ele fica muito bom, pessoal. Fica muito interessante para vocês verem aí o gráficozinho dessa tabela, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar lá para os nossos slides. Beleza. Então, ficou aí bem interessantezinho. Vocês viram aí a tabelazinha feita através desse problemazinho aí, certo? Então vamos lá, vamos partir para outra atividade. Essa atividadezinha aí é mais interessante, isso daí seria interessante porque vocês poderiam até fazer a pintura e tudo, né? Então, vamos ver aí, ó, montando um gráfico. Eu já fiz aí um exemplozinho aqui do gráfico, né? Tem mais ou menos aqui o gráfico, vocês só vão precisar colorir aí, tá? Vou dar 2 minutinhos aí para vocês responderem aí essa atividade aí, é bem rápido, bem fácil aí, tá? Vamos lá, pessoal.
Vamos lá, pessoal, de volta. Essa daí bem simples, né? A gente tem que botar atividadezinha simples também para vocês, né? Então, a sala de aula tá aí, né? E a primeira pergunta aí, a letra A, ele quer saber o número de meninas. Quantas meninas tem nesta sala, né? Então vamos lá. Então, nós temos aqui a Maria, nós temos aqui Pedro, Luiz, Bruna, nós temos aqui João, Yuri, Carla, certo? Sofia, nós temos Arthur, André, Paulo e Lúcia. Pronto. Circulei aí as meninas. Então, no caso, nós temos aí 5 meninas, né? Então, aqui é 5. Muito bem. Letra B, o número de meninos. Então, meninos, o que sobrou aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, meninos, nós temos 7. E o total de alunos, a gente pode somar, né? 5 mais 7 vai dar 12. Ou pode contar tudo, né? Que no caso aí dá 12. Aí, ó, na terceira, nessa outro exemplo aí, é para pintar o gráfico de acordo com o que você observou. Pessoal, olha, as barras aí, as colunas, elas já estão divididas em tamanho, justamente para você pintar de acordo com o que você viu. Então, olha, bem aqui na quantidade de meninos, quantos quadradinhos nós vamos pintar? Veja que a tabela ela vai do 0 até o 12, certo? Então, meninos, quantos nós vamos pintar? 7, certo? Vejam aí, ó, às vezes eu confundo porque meninos é esse aqui, 7, tá? Então, menino 7, então nós pintamos aí até o 7. Pintei aí até de verdezinho, tá? E meninas, são 5. Então, nós vamos pintar aí até o 5. Pintei aí até de rosinha aí, né? Então, pintamos aí até o 5, quantidade de meninos. Criamos aí nossas barras. Então, seria mais ou menos dessa forma que vocês iriam fazer o gráfico lá na cartolina, fazer essas pinturazinhas. Vocês teriam que dividir a barra, iam medir uma barra numa determinada medida e dividir ela sempre igual. E aí vocês iriam pintar a quantidade. E claro, que é o total de alunos são 12, a gente pinta tudo, né? Então, aí nós fizemos nosso gráficozinho de barras facilmente e não dá nenhum trabalho. E dá pra gente, vocês associarem isso, lembrar até de fazer isso aí numa cartolina, fazer isso aí manualmente aí, para vocês entenderem, certo? Então, não é difícil fazer esses gráficos, é até interessante, né? Então, veja só, eu trouxe aqui uma tirinha para vocês, só um pouco de humor aqui na aula, né? Pra gente entender, ver aí, eu achei interessante essas tirinhas aí, essas 2 tirinhas que eu fiz, que eu vi, né? Então, vejam só. O filho aí falando pro pai, pai, coloquei minhas notas em 2 gráficos. Beleza. Aí tá aí o gráfico do lado, certo? Ele botou aí, ó, nota de educação física. Ele botou aí 10. Olha aí o que foi que ele fez. 10. E ele fez aqui, ó. Beleza. E a nota em matemática, 2. Muito triste essa nota dele em matemática. Mas olha o que ele fez. Ele fez a mesma barra, do mesmo tamanho, igualzinho. Então, olha só. Aí o que foi que ele disse, o menino muito esperto. Como eles têm a mesma altura, meu desempenho foi igual. Acho que mereço um tablet novinho, pai. Então ele disse aí que o desempenho dele foi igual. Lembra lá que nós falamos sobre essa questão dos gráficos, né? Às vezes você não pode se levar só pela visualização do que está mostrando as barras. Olha aqui, ele botou essa barra aqui do tamanho dessa, só que essa aqui representa 2, essa aqui representa 10. Interessante. Mas o pai dele também, que era muito bom, muito bom em gráfico, também fez aí um gráfico para mostrar para ele. Foi o que ele fez aí, ó. Eu também fiz um gráfico para você, meu filho, tá bom? Ele botou aí, ó, a parte roxa representa quantos tablets você vai ganhar. Então, vejam aí o gráfico que ele fez. A parte roxa que representa o gráfico que ele vai ganhar. E aí o menino também que entende, mas não tem parte roxa, pai. Como vocês podem ver, não tem parte roxa. Pois é justamente, se não tem parte roxa, é justamente o tanto de tablet que ele vai ganhar. Então, para você ver, como nessa tirinha, uma tirinha muito interessante envolvendo esses gráficos, e mostra aí a inteligência do pai e o filho, né? Tem que saber se sair desse jeito.
Então aí o filho vai ganhar muito tablet, o tanto da parte roxa aí desse gráfico aí de pizza, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, vamos para a nossa terceira atividade, que é essa daí, ó. A tabela abaixo mostra o desempenho dos 80 estudantes do nono ano A e do nono ano B. Vamos tentar compreender as informações e compará-las. O recurso gráfico possibilita aos meios de comunicação a elaboração de inúmeras ilustrações, tornando a leitura mais agradável. Então nós temos aí o desempenho dos alunos aí em matemática, né? Quantidade de estudantes e o percentual. Olha só, aí tem um percentual, porcentagem. Muito bem. Então, nós temos 12 alunos que estão aí uma ruim, né? Nós temos 20 alunos uma regular, desempenho irregular. Nós temos 28 alunos com desempenho bom e nós temos 20 alunos com desempenho ótimo. E aí os percentuais de cada um. Então, vejam só. Vamos elaborar um gráfico para essa tabela. Qual o gráfico mais apropriado, pessoal? Qual gráfico você escolheria? Então, mais uma vez, vendo a tabela, qual gráfico a gente vai escolher para representar essa tabela? Qual vai ser o mais apropriado? Qual o mais indicado? Então, aqui eu já peço que vocês já vão planejando aí. A gente vai voltar lá para a nossa planilha para nós fazermos esse gráfico aqui, tá? Então, vejam só. Vamos voltar aqui, eu já fiz também, já coloquei essa tabela aqui, ó. Temos aí nossa tabela, tá? Então, tá aí o desempenho, nossa tabelinha. E aí eu pergunto a vocês, qual seria nosso gráfico mais indicado? Pessoal, olha, como temos a porcentagem, como nós temos aí a porcentagem, o gráfico mais utilizado aí seria o gráfico de pizza, né? Nós temos até aqui a representação aqui, ó, dos 100% aqui, ó. Nós temos aí o 100%, que representa toda a pesquisa. Então, como é que nós faríamos aqui nosso gráfico de pizza? Vamos selecionar aqui, ó. Eu poderia selecionar as porcentagens, mas não é necessário, porque o sistema, ele mesmo faz o cálculo e ele já mede a porcentagem. Quer ver? Vamos ver só. Vamos inserir aqui, ó, nosso gráfico de pizza, certo? Olha aí como é que ficaria nosso gráficozinho de pizza. A gente tem até vários métodos aqui, como é que fica com a cor mais escuro, ó, mais bonitinho e tal. Nós temos com os números, olha aí. Vou botar isso aqui, ó, porque ele já aparece os números das porcentagens. Veja que eu não seleciono as porcentagens, porém, o gráfico, ele mostra aí as porcentagens, né? Nós temos aqui, ó, esse roxo. O que é que representa o roxo, pessoal? Desempenho ruim, certo? Desempenho ruim, que são 12 alunos. Regular, esse vermelhinho aqui, ó, regular, 25%. Não, desculpa, o roxo é o ótimo, né? O roxo aqui é o ótimo, certo? Ruim é o azul. Eu estou aqui quase um daltônico aqui, sem enxergar as cores. Certo? Então, o azul é o ruim, que é o 15%, tá aqui. Aí aqui vai regular 25%, bom 35%, que é o verdinho, e volta lá para o ótimo 25%. Então ele faz o giro aqui, ó, e divide aí já exatamente. Para fazer esse gráfico aqui manualmente, fazer lá na cartolina, vocês fazerem, aqui ele requer um cálculo. A gente precisa fazer um cálculo, a gente precisa calcular esse ângulo que vai dar essa aberturazinha aqui, né? Porque aqui nós temos um ângulo, né, pessoal? Então ele vai precisar calcular esse ângulo dessa abertura. Vocês lembram que a circunferência ela tem 360 graus. Então a gente tem todo um cálculozinho de acordo com a porcentagem, quantos por cento de 360 graus. Por exemplo, 25% aqui, ó, essa região aqui, ela é 25% da pesquisa, certo? Ó, esses 25% que nós temos aqui. Como ela é 25%, então, quando a gente vai montar o gráfico, a gente precisa fazer um ângulo aí que seja 25% do total, dos 360. E até 25% é fácil da gente calcular, porque 25% é um quarto, né? Um quarto de 360 é 90 graus. Por isso que vocês podem ver, ó, que aqui está um ângulozinho reto, né? A gente não está vendo aqui o ângulo, mas a gente consegue identificar que isso aí é um ângulo de 90 graus. Mas aí, mais uma vez,
esse sistema Excel, ele é muito bom para você calcular fazer esses gráficos, pessoal. Muito bem. Então, vamos voltar lá para a nossa pesquisa. Então, nós construímos o gráfico, o mais adequado aí seria o gráfico de pizza para essa pesquisa, porque é uma pesquisa que envolve porcentagem, né, um total, então seria o mais adequado, tá? Então, vamos para mais alguns exemplos. Agora, a gente vai fazer essas interpretações aí, eu quero que vocês preencham aí essas lacunas, esses pedacinhos aí que estão em branco aí nessa tabela de acordo com o gráfico. São bem simples aí, bem fáceis, a gente vai fazer isso aí, vocês vão fazer isso aí bem rápido, tá? 2 minutinhos aí para vocês fazerem. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal, essa aí rápido, fácil, né? O, o gráfico é bem simples, também tranquilo, né? Então, aí ele quer saber o número de alunos que está fazendo aí nessa pesquisa aí de profissões do futuro, certo? Nós temos o gráfico aí, a gente vai preencher aqui a tabela, tá? Então, número de alunos aqui que querem ser jogador de futebol, 2, né? Aqui, pessoal, a tabela, aqui a tabela, pessoal, olha, o gráfico ele é muito claro, essas linhas aqui são muito importantes, certo? Para você visualizar direitinho. Nós vimos isso em aulas anteriores, essa questão do gráfico ser bem claro, né? Aqui nós temos um gráfico bem claro, bem tranquilo para você identificar. Então, médico, eu tô achando até pequeno aqui esse jogador de futebol, hoje os meninos querem muito ser jogador de futebol, né? Médico, pessoal, médico, aqui ó, assim ó, por que jogador de futebol é 2? Por que eu sei que jogador de futebol aqui é vermelho? Aqui, nós temos aqui ó, vermelhinho, jogador de futebol, certo? Médico é o amarelo, amarelo só 1, muito pouco, né? Dentista, azul, o azul dentista tá lá no 3, então 3. Advogado, advogado aqui é o roxinho, né? Tá lá no 6, então 6. E ator, nós temos aqui o verdinho que é 4. Nós temos aqui o verdinho que é 4. E aí o total de estudantes pesquisados, claro, para a gente saber o total, basta somar, né?
2 mais 1 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 6 é 12, 12 mais 4 vai dar um total de 16 alunos pesquisados, certo, pessoal? Então, esse gráfico aí é bem simples, bem fácil de você visualizar, né? Vamos ver outro. Vamos fazer isso agora com outro gráfico, tá? Olha aí um gráficozinho de barras, né? Um gráficozinho aí de barras para vocês fazerem aí. Ele já está dividido aí menos, né? E essas coisas aí às vezes confundem os alunos. Vamos fazer logo, porque nosso tempo está terminando, tá, pessoal? Então isso aí, pessoal, é cor preferida. Eles estão uma pesquisa aí sobre cores preferidas. Então o vermelho, aqui ó, não tem legenda porque a própria barra já indica a cor aqui, né? Vermelho, aqui vermelho. Aí isso aqui confunde às vezes os alunos porque ó, não tem linha aqui dividindo, né? Mas isso aqui está bem no meio, pessoal, bem no meio. Aí você tem que ver o seguinte, aqui onde é que está dividindo a linha? Está do 0 até o 2. Tem gente que às vezes confunde aqui o meio, no meio aqui, pessoal, é 1, certo? Não é meio, não é meio, é 1. Por quê? Porque está dividindo ao meio, só que está dividindo ao meio o quê? De 0 até 2. Então, bem no meio de 0 até 2 é o 1. Então, aqui, ó, aqui vai ser o 3, né? Aqui vai ser o 5, aqui vai ser o 7, está entre 6 e 8, aqui vai ser o 9 e aqui vai ser o 11. Então, a gente consegue aí fazer, né? Olha aí, vermelho, só uma cor preferida é o vermelho. Castanho, tá lá, só uma cor também, certo? Esses aqui, pessoal, tá bem no meio aqui, ó. Bem no meio, certo? Laranja, laranja lá chegou lá no 4, certo? Verde também chegou lá no 4. Preto não chegou no 4, tá no meio, então é 3. Roxo também tá no meio, 3. Rosa também está no meio lá, né? 3. No meio entre 2 e 4. E o azul, esse azul aí que bateu todos os recordes, o azul aí deu 11. Preferência aí 11. E o total? Fazer a continha, somar aí pra gente ver, né? Então vamos lá, vamos ver se eu faço a conta certa. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 13, né, mais 3 dá 13, 13 mais 3, 16, 16 mais 3, 19, 19 mais 11, pessoal, vai dar 30, certo? Então, nessa pesquisa aí foram 30 alunos pesquisados, 30 alunos pesquisados. Então, pessoal, nosso tempo aí está encerrando. Eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas essa semana. Essa semana foram umas aulas bem interessantes, né? Nós deixamos um pouco de lado aquele cálculo pesado da matemática que vocês às vezes têm muita dificuldade. Passamos mais para esses conteúdos de análise, de observação, verificação. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessas aulas dessa semana, né? Muitos alunos gostam, outros preferem os cálculos mesmo, mas a gente tem sempre que fazer essa mesclagem aí durante essas aulas, principalmente essas aulas remotas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Muita calma, fiquem com Deus, fiquem em casa e até a próxima aula. Do nono ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Andressa, de Língua Portuguesa, e estamos aqui de novo para revisar conteúdo, porque em casa eu também aprendo. Então peguem seus materiais, ok? E acompanhem comigo que hoje é dia de revisão, isso mesmo! Vamos revisar todo o nosso conteúdo da semana, colocar em prática aí a teoria nas questões, tá certo? E hoje nós vamos revisar charge, como inferir tema e concordância verbal.
Vamos aqui um pouquinho a descrição da nossa aula, 30 minutinhos, coisinha rápida, jogo rápido aí, viu? Pra gente revisar, para que nós possamos revisar nosso conteúdo da semana, tá certo? Vamos lá. Primeiro vamos conversar um pouquinho sobre charge, isso mesmo. Falar um pouquinho sobre charge. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre de onde veio esse nome, professor, e essa nomenclatura, charge. De onde tiraram? Como assim charge? Por que charge? Bom, gente, o charge deriva do francês, que significa carga, exagero, ataque, violência, tá? Então, você sempre vai encontrar aí na charge, no gênero charge, essa carga exagerada, tá? Como você vê aqui na imagem, ó, tem uma pessoa cortando uma árvore, logo atrás tem o símbolo da morte, né? A pessoa, que é o símbolo da morte. Aí, também derrubando, ok, a pessoa, mostrando que ao instante que eu destruo a natureza, eu também estou me matando. Mas vamos lá, linguagem cômica, carregada de humor, sátira, ironia, sempre está vinculada a uma crítica, de preferência a um tema com o propósito de denunciar uma situação cotidiana, política ou da sociedade, tá certo? Como vocês já devem, como vocês já assistiram aí nas aulas anteriores, a charge ela sempre vai trazer com esse tom de humor, de ironia, a crítica dela. Ela pode se apresentar numa linguagem não verbal ou mista, tá? Quando eu digo não verbal, só com imagens. Quando eu digo mista, é porque eu vou ter imagem, tá? Eu vou ter a imagem e vou ter o texto também. Muito presente em jornais, revistas, internet. Ela nasceu basicamente lá no campo jornalístico. Ela muitas vezes está vinculada a uma notícia, a algum tema da atualidade que foi vinculada no jornal. Trata de um tema atual, pontual, específico, por isso que eu disse para vocês que ela está muitas vezes vinculada a uma notícia. E exige do seu interlocutor um senso crítico, de inferência muitas vezes maior que outros textos, tá certo? Visto que o leitor deverá ter um conhecimento prévio do objeto que está sendo criticado, basicamente ligado ao noticiário ou ao tema jornalístico, que ela sempre está vinculada, ela sempre vai trazer essa crítica. Costuma refletir o posicionamento do veículo de comunicação, então muitas vezes quando vem uma notícia ou um tema que está na atualidade, que está sendo muito discutido, o veículo de comunicação, ele vai trazer uma charge sobre esse tema, sobre esse assunto que está sendo tratado. O chargista, que é como é chamado a pessoa que produz a charge, é uma pessoa muito antenada com os acontecimentos do mundo, pois para produzir uma charge deve estar bem familiarizado com assuntos políticos e a fim de conseguir retratar de maneira criativa os seus textos por meio de elementos gráficos, porque é através do desenho que ele vai trazer aí a sua crítica. E em muitos casos, quando não vem acompanhada da notícia, que faz referência, pode não ser compreendida, tá? Isso aqui não é uma regra geral, só para mostrar para vocês que ela sempre vai estar vinculada ali a uma notícia, quase sempre, aliás. Então, às vezes a gente não consegue compreender, tá? Mas em casos como esse, por exemplo, esse é o animal mais perigoso do Pantanal. Mostra aqui o homem, e quem está falando são os animais, as onças. Então, se a gente for vincular a um tema da atualidade, a gente tem as queimas, né? Aí os incêndios, muitas vezes criminosos, lá no Pantanal. E quando eu falo de charge, eu também tenho que trabalhar um pouquinho sobre tema, porque o interlocutor ele tem que ficar bem antenado, ele tem que ficar bem atento ao tema que está sendo discutido naquela charge. Então, quando eu falo de tema, gente, eu estou falando de assunto principal abordado no texto, tá bom? É responsável por direcionar um texto e ajudar na exposição das ideias. No caso da charge, ela consegue fazer isso através dos desenhos. E como é que eu vou inferir e discutir sobre um tema em um texto, professora Andressa? Bom, você vai precisar de 3 itens. A primeira, leitura do texto. Não tem como você descobrir o tema daquele texto sem antes fazer a leitura prévia. O segundo,
é leitura de conteúdos relacionados ao tema, porque vai ajudar você a construir aí as ideias. E o terceiro, conhecimento de mundo, tá certo? Então, são informações que você já tem acumulada que vai te ajudar a ser direcionado. Por exemplo, quando eu dou um tema para vocês, poluição, vocês podem falar sobre vários assuntos relacionados à poluição. O tema principal é poluição. Então, vocês podem colocar os efeitos da poluição na zona urbana. Então, aqui você já fez um direcionamento. Mas o tema é aquele conteúdo principal que vai ser tratado no texto, tá certo? E quando eu falo em texto, falo em produção de texto, eu tenho que ter domínio da linguística, da gramática, para produzir um texto de maneira coesa, coerente, conforme as normas gramaticais, tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre concordância verbal. Quando eu falo de concordância verbal, gente, eu estou falando da concordância do verbo com o núcleo do sujeito dentro da oração, tá? O verbo, ele não faz concordância com outra coisa não, é só com o sujeito. A relação dele aqui é com o sujeito da oração. As regras gerais, em regras gerais, o verbo deve concordar em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Independente, olha só, gente, independente da ordem que apareça na oração, antes ou depois, tá? O sujeito, ele pode vir anteposto ao verbo, antes do verbo, ou pode vir posposto. Independente da ordem aqui, em regra geral, o verbo vai concordar com o seu sujeito, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Ó, o aluno faltou hoje. Quem que faltou hoje? Perceba que o verbo faltar, ele vai falar sobre alguém, que é o sujeito da oração. Quem que faltou hoje? O aluno. Então, o aluno aqui é o sujeito da minha oração, tá certo? E o verbo deve concordar com o núcleo desse sujeito, que é a palavra aluno. Perceba que aluno, o núcleo do meu sujeito, que é a palavra mais importante, está escrita no singular. Então, o verbo também deve estar no singular. Os alunos faltaram hoje. Quem que faltaram hoje? Você sempre vai fazer essa pergunta para o verbo. Os alunos. Então, os alunos é o sujeito. E o núcleo do meu sujeito é a palavra alunos, que é a palavra mais importante desse sintagma nominal, tá certo? Então, faltaram está no plural porque o verbo está concordando com o núcleo do sujeito, que também está no plural. Ok? Agora vamos ver aqui quando eu tenho um sujeito posposto ao verbo. Falta o aluno na sala, faltam os alunos na sala. Perceba que eu mudei, eu estou iniciando a oração agora pelo verbo. O que que falta na sala? O aluno. Então, o aluno aqui, ele funciona como sujeito da oração. E mais uma vez, o verbo, ele vai concordar aqui em número com esse sujeito, aluno. O aluno está no singular. Mesmo posposto ao verbo, professora, mesmo o sujeito vindo depois do meu verbo, sim, não tem problema. O verbo vai ter que estabelecer concordância com ele. Faltam os alunos na sala. Perceba que agora o verbo aqui, faltar, ele foi para o plural, porque ele deve estabelecer essa concordância com o núcleo do sujeito. O sujeito é os alunos, mas o núcleo é a palavra alunos, e essa palavra está no plural. Então, ela obrigatoriamente também deve ir para o verbo também deve ir para o plural. E em situações que eu tenho um sujeito composto, ele sempre vai ter que estar no plural também, mas a gente vai já falar uns detalhezinhos sobre eles. Vamos lá. Quando eu vou falar de concordância verbal, gente, eu também tenho que lembrar um pouquinho, né, que eu tenho que lembrar um pouquinho de sujeito, porque o verbo ele está sempre direcionado ao sujeito da oração, tá? Então, para compreendermos bem as regras de concordância verbal, temos que nos lembrar de sujeito. Vamos a algumas dicas de sujeito. Então, para identificar o sujeito, pergunte o que ou quem. Ao verbo, tá certo? 2. O sujeito pode estar posposto ao verbo. Então, nem sempre espere que o sujeito venha antes do verbo. Os termos oracionais, eles são móveis. Estou dizendo o quê? Que eu posso colocar os termos oracionais onde eu quiser, tá? Dentro da oração. Eles são móveis, têm mobilidade. 3. O núcleo do sujeito não pode ser preposicionado.
Isso é uma dica bem importante, até mesmo para identificar o sujeito dentro da oração. O sujeito não pode ser separado por vírgula do seu predicado. Vamos lá, algumas regras aqui, ó. Sujeito simples, um núcleo, tá? Quando eu falar de sujeito simples, gente, eu estou falando de apenas um núcleo. Uma única palavra que é considerada a mais importante dentro daquele sintagma. O núcleo do sujeito simples no singular, o verbo ficará no singular, independente se ele estiver antes ou depois do verbo. O aluno tirou boas notas. Então, quem tirou boas notas? O aluno. Perceba que o verbo aqui está concordando com a palavra alunos. Núcleo do sujeito simples no plural. O verbo ficará no plural. Os alunos tiraram boas notas. Quem tiraram boas notas? Os alunos. Perceba que o verbo vai ter que concordar com o núcleo do sujeito. O sujeito composto. Quando eu falo de sujeito composto, eu estou falando de 2 ou mais núcleos, tá? 2 ou mais palavras são consideradas mais importantes. Sujeito composto anteposto ao verbo, o verbo ficará sempre no plural. O aluno e a aluna tiraram notas boas. Perceba que aqui, ó, quem tiraram notas boas? O aluno e a aluna. Então, o verbo aqui, ele teve que estabelecer concordância com os 2 núcleos. Por isso que ele foi para o plural. O sujeito composto pós-posto ao verbo. O verbo concorda com o mais próximo, ó. Aqui. Sujeito composto pós-posto ao verbo, né? Que é um caso especial. O verbo vai concordar com o mais próximo ou com o conjunto. Ele admite essas 2 concordâncias, ó. Falta professora e alunos na sala. Eu tenho um sujeito composto. O que é que falta na sala? Professora e alunos. Então, falta professora. Perceba que o verbo aqui ele está no singular porque ele está estabelecendo concordância com o termo mais próximo, que é professora, e é um núcleo que está no singular. Ok? Agora, faltam professoras e alunos na sala. Perceba que aqui o verbo ele vai estabelecer relação de concordância com os 2 termos. Ele estabeleceu concordância com o conjunto, ou seja, ele considerou por completo. Então, vai ter que ir para o plural. E em situações como essa, galerinha, é preferível você fazer concordância no plural. Admite as 2 formas? Admite. Mas qual é que eu coloco em situações de dúvida? Sempre considere fazer concordância com o conjunto. E no caso aqui, professora, faltam professoras e alunos. Ele sempre vai ter que ir para o plural. Porque professoras, mesmo que ele fizesse relação de concordância com o termo mais próximo, professoras aqui, ó, está no plural, tá certo? Se ele fosse fazer concordância com o conjunto, de qualquer forma, o verbo também iria para o plural. Agora vamos a algumas questões. Coatis roubam a cena em parques. Pedalinham, quadras de futebol, piscina, pista de biscrotes, que nada. A sensação do Parque Ecológico do Tietê, na Penha, zona leste de São Paulo, são os ativos e gulosos coatis. Na trilha ecológica, as crianças se divertem com os bichos. Se alguém oferece um salgadinho, os coatis querem logo o pacote inteiro. Tainá dos Santos, 14, que diga. Quando a Folha esteve no parque no domingo passado, ela disputava com um coati sua mochila incrementada. É que eu dei uma batata frita para ele e depois guardei o pacote aí dentro. Afirmou rindo muito, mas logo relembrou episódios menos felizes. Quando eu tinha 5 anos, dei uma bolacha e levei uma mordida no dedo. Doeu muito. Alimentar os coatis traz risco à saúde dos bichos e das pessoas. A contaminação por raiva é avaliada constantemente nos animais, mas não é possível garantir que o coati não tenha pego a doença recentemente, explica Liliane Milanello, que coordena o Centro de Recuperação de Animais Silvestres do parque. Segundo a veterinária, se as pessoas não pararem de dar comida aos coatis, os animais poderão ser retirados do local. Olha aí. Qual é o tema desse texto? Bom, gente, vamos lá. Primeiro, coati. O que é coati, professora? Coati é um animal. Para nós aqui, ele faz parte da família dos tamanduás, tá? Trouxe até aqui uma fotinha para vocês, mas vamos ver aqui um pouquinho sobre o tema. Tema, letra A, alimentação de coatis no parque. A notícia, ela está falando sobre isso, sobre essa alimentação de animais no parque. Não, né? Ela fala de um dia de domingo aí, que as pessoas vão
para ver os coatis, né? Para se divertir, alimentá-los, inclusive. B, diversão no parque. Tá, tem até diversão no parque, mas as pessoas estão indo para se divertir em específico com o coatis. Então, perceba que a letra B ainda deixou a desejar aqui na resposta. C, fim de semana no parque. Tá, as pessoas estão indo para se divertir, muitas vezes no finais de semana, feriado. Mas qual é o intuito principal, gente? Ver os coatis, né? Visitá-los, alimentá-los, se divertir com eles. Então, letra D, coatis, a sensação no parque ecológico. Então, as pessoas elas vão com esse interesse, não só de se divertir, de interagir, mas também de ver esses coatis, de brincar com eles, alimentá-los, o que não é nem adequado conforme as recomendações da veterinária. Vamos à próxima. A economia da felicidade. Vivemos em tempos de altas ansiedades. Apesar de o mundo usufruir de uma riqueza total sem precedentes, também há ampla insegurança, agitação e insatisfação. Nos Estados Unidos, uma grande maioria dos americanos acredita que o país está no caminho errado. O pessimismo está nas alturas. O mesmo vale para muitos outros lugares. Tendo essa situação como pano de fundo, chegou a hora de reconsiderar as fontes básicas de felicidade em nossa vida econômica. A busca incansável de rendas maiores vem nos levando a uma ansiedade e inquietação sem precedentes, uma vez de nos conduzir a uma maior felicidade e satisfação na vida. O progresso econômico é importante e pode melhorar a qualidade de vida, mas só se buscarmos juntos com outras metas. Olha que pesquisa interessante. Esse texto trata, vamos lá mais uma vez identificar o tema do texto. Busca por maiores rendas? Tá, aqui ele está falando que as pessoas estão buscando sim, maior renda, maior ascensão econômica, mas é só isso? Ele também mostra que as pessoas estão, ao mesmo tempo que buscam maior renda, está deixando a desejar no critério felicidade, satisfação pessoal. B, insegurança vivida pelo homem. O homem está inseguro? Bom, no critério emocional pode até estar, mas no critério econômico talvez não, porque mostra que as pessoas, aqui no artigo, ele está dizendo o quê? Que as pessoas elas estão alcançando mais ascensão econômica, mais ascensão financeira. Então, não é tanta insegurança assim. No critério emocional pode até ser, mas no financeiro, não. Ansiedade do mundo contemporâneo. Ele está falando só sobre isso, sobre a questão da ansiedade? Pense só, ele está falando que a questão da ansiedade, ela está sendo algo que está sendo aumentado conforme as pessoas estão buscando mais felicidade na parte financeira. Então, não é exatamente o tema do texto. Reconsideração das fontes de felicidade. Olha aí, reconsiderar o que é felicidade. Né? O texto até coloca que há aqui uma discussão bem interessante sobre o que é mesmo que traz a felicidade para a gente. Será mesmo que o dinheiro, só a questão econômica vai trazer felicidade? Vamos guardar essa aqui em stand-by. Letra E, relação entre vida econômica e felicidade. Olha aqui. Lá ele coloca que as pessoas devem reconsiderar as fontes de felicidade. Só que aqui na letra D ele não deixa claro reconsiderar em que aspectos. Na letra E ele fala relação entre vida econômica e felicidade. Já deu aquele alerta, né? Perceba que a questão aqui ela está mais completa, ela está mais perfeitinha, porque a questão, o texto aqui ele fala exatamente disso. Sobre essa relação em que eu tenho a busca pela ascensão econômica, ascensão financeira, melhorar financeiramente, mas ao mesmo tempo eu tenho o quê? Eu tenho aí ficando para trás a minha felicidade, o meu bem-estar emocional. Então a letra E, de fato, completa mais as ideias do texto. Vamos ver essa daqui muito interessante sobre construção linguística e sobre a gramática. A partir dos estudos linguísticos sobre concordância verbal, analise as manchetes ao lado e depois responda. Déficit de auditores prejudica fiscalizações, aumento de água e luz são previstos para o segundo semestre de 2018 e alimentos em bom estado vai para o lixo. Letra A.
Os textos ao lado trazem inadequações linguísticas em relação à concordância verbal. Identifique esses erros circulando. Déficit de auditor prejudicam. Gente, se eu estou falando de concordância verbal é porque eu estou trabalhando com o verbo, tá? Então, perceba que o verbo prejudicar aqui, ele foi colocado de maneira inadequada. O que é que prejudica as fiscalizações? Déficit de auditores. Mas eu disse para vocês que o verbo ele deve estabelecer concordância com o sujeito, com o núcleo do sujeito. Tá? Então, o núcleo do sujeito é déficit. E ele fez concordância com outro termo. Déficit, o núcleo está no singular. Então, esse verbo também deveria estar no singular. Aumento de água e luz são previstos. Olha aqui, ó. Ele colocou a locução verbal inadequada. Aqui, quando ele provavelmente fez a concordância com o termo água e luz. Então, provavelmente, ele considerou aqui um sujeito composto, sendo que, na verdade, o núcleo do sujeito é a palavra aumento. Então, essa locução verbal aqui, ela foi flexionada de maneira inadequada. Alimentos em bom estado vai para o lixo. Perceba que o verbo aqui vai, ele está estabelecendo relação de concordância com um termo inadequado também. Provavelmente, ele estabeleceu concordância com a palavra estado e não com a palavra alimentos, que de fato é o núcleo do meu sujeito. O que é que vai para o lixo? Alimentos em bom estado. Inclusive, você pode até eliminar em bom estado aqui e você percebe que a palavra alimentos é a mais importante. Então, ela funciona como núcleo do sujeito. Letra B. Após identificar os erros, corrijam. Bom, quando a gente verifica esses erros e você consegue já visualizar com quem ele deveria estabelecer concordância, você já consegue mudar a oração, você já consegue estabelecer a concordância correta. Se você viu que prejudicam, estabeleceu concordância com o termo inadequado, agora você vai estabelecer com o termo correto, que é o núcleo do sujeito. Então, déficit de auditores prejudica fiscalização. Perceba que aqui agora o meu verbo, ele está concordando com o sujeito da oração, que é déficit. Aumento de água e luz é previsto para o segundo semestre de 2018. Perceba que agora a locução verbal estabeleceu concordância correta com o núcleo do sujeito, que é aumento. E como é que fica aqui a terceira? Ó? Alimentos em bom estado vão para o lixo. Por que que o verbo agora vai para o plural, professora? Porque o núcleo do sujeito, gente, na verdade é alimentos. E esse núcleo está no plural. Então, o verbo vai para o plural. Agora, observe as orações novamente e explique o que pode ter feito o redator do jornal provocar um erro gramatical de concordância. Eu já tinha até comentado com vocês assim que a gente começou a discutir a questão. Eu comentei que provavelmente ele fez concordância com um termo inadequado, que não fosse o núcleo. No caso do prejudicam, são previstos e vai, ele fez concordância com os termos inadequados. Prejudicam, se ele colocou no plural, gente, é porque o redator concordou o verbo com o termo mais próximo, que é auditores. Ele viu que auditores estava no plural, então imaginou, aqui deve ser o núcleo do meu sujeito. E ele colocou o verbo no plural, ok? No caso de são previsto, ele fez concordância... No caso de são previsto, ele fez concordância com o termo... Deixa eu colocar aqui, desculpa. Ele fez concordância, né, com o termo água e luz, considerando que esses fossem o núcleo do sujeito, isto é, o sujeito composto. Então, ele colocou a locução verbal no plural, sendo que, de fato, aumento é que é o núcleo do meu sujeito. E no terceiro caso, na terceira ocorrência, ele colocou que, considerando que a palavra estado é que fosse o núcleo do sujeito da oração. Por isso que ele colocou o verbo no singular. Mas, qual é o núcleo? O que é que vão para o lixo? Alimentos em bom estado. Então, alimentos aqui é que é, de fato, o núcleo do meu sujeito. Então, com que termos verbos deveriam estabelecer relações linguísticas? No primeiro caso, com déficit. No segundo, a locução tinha que estabelecer com aumento, que é, de fato, o núcleo do sujeito. E no terceiro, deve concordar com alimentos. Vou dar aqui 30 segundinhos para vocês na tela, para vocês responderem aqui sobre
concordância dos verbos nessas situações. Vamos lá. Leiam as orações aí rapidinho e eu quero ver vocês concordarem de maneira correta. E aí, gente, conseguiu? Deu certo? Vamos ver? É para colocar o verbo chegar aqui na letra A, né? Chegou os filhos e o pai ou chegaram os filhos e o pai? Bom, na letra A aqui, perceba que eu tenho um sujeito composto pós-posto ao verbo. Quem que chegou, né? O que chegou? Quem chegou? Os filhos e o pai. Ah, professora, você me disse que quando o sujeito composto está pós-posto ao verbo, eu posso fazer dupla concordância, com o elemento mais próximo ou com o conjunto. Mas veja que o elemento mais próximo ainda assim está no plural. Então, de qualquer forma, o verbo vai para o plural. Então, chegaram os filhos e o pai. Letra B. Os melhores pedreiros faz ou fazem ótimos trabalhos? Bom, identifica o sujeito e o seu núcleo. Quem que fazem ótimos trabalhos? Os pedreiros, tá? Os melhores pedreiros. Pedreiros é o núcleo da oração, tá? É o núcleo do sujeito da oração. Então, se ele está no plural, o verbo vai para o plural. Os melhores pedreiros fazem ótimos trabalhos. A criança brincou ou brincaram com os coleguinhas? Quem que brincou com os coleguinhas? A criança. O sujeito está no singular. Então, o núcleo do sujeito no singular, o verbo também vai para o singular. A criança brincou com os coleguinhas. Mãe e filho, recebe ou receberam homenagens? Perceba aqui, quem que recebeu homenagem? Mãe e filho. Eu tenho um sujeito composto, então obrigatoriamente o verbo vai para o plural para estabelecer concordância correta. Os policiais conduziu ou conduziram a ocorrência? Perceba aqui, quem que conduziu a ocorrência? Os policiais. O sujeito é simples porque só tem um núcleo, mas esse núcleo ele está no plural, então o verbo também vai para o plural. Os policiais conduziram a ocorrência. Vamos ver aqui, ó, só para nós finalizarmos aqui. Deixa eu colocar essa daqui para essa aqui, ó. As charges normalmente são marcadas pela ironia devido ao efeito de sentido. Assim, pode-se concluir que nesta charge. Vamos ler essa charge? Vamos ver se a gente consegue inferir aqui a crítica dela? Olha só, iPhone versus iFome. Meu iPhone está tocando. Meu iPhone está tocando. Perceba que você tem que estabelecer todas as relações verbais e não verbais. Estamos trabalhando com charge. Tem uma crítica envolvida aqui e a crítica foi construída aí junto com a parte verbal e a parte não verbal. Então vamos lá. Letra A. O humor produz uma mensagem otimista diante dos vocábulos iPhone e iFome? É otimista, gente. Perceba que a pessoa que está aqui, ó, ela está com fome. Isso não é otimista, é doloroso. Não, elimina a letra A. Letra B, a ironia não faz parte dessa charge. A ironia não faz parte dessa charge. Posso parar até aqui, né? A charge em si já é ironia. Ela precisa disso. Letra C, a ironia expressa o contraste social entre os termos iPhone e iFome. O humor dos termos iPhone e iPhone mostra a tecnologia que é necessária? Não, né, gente? A tecnologia não é necessária. Se a gente for ver aqui, alimentar é muito mais importante. Então, a letra C aqui é onde está a chave da nossa charge, tá? E é isso, meus amores. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão, tá certo? Anotem todas as suas dúvidas e passem aos seus professores. Até a nossa próxima semana. Fiquem com Deus. Saúde a toda a família. Tchau.